Por que nos esquecemos tão fácil de quem nós somos? Pergunto isso porque, por exemplo, nós não esquecemos facilmente de como desempenhar nossa profissão ou como fazer cálculos matemáticos, como fazer a higiene pessoal, qual, quais são os integrantes da nossa família, ou nossos amigos. Nós não esquecemos isso facilmente. Porém, quando se trata de lembrar de quem nós somos, nós esquecemos. E talvez seja porque nós tendemos a nos identificar com diversas personas de nós mesmos, diversos eus. Então, não é que realmente nós esquecemos de quem nós somos, é que nós escolhemos ser outro eu. E aí aquele que nós tínhamos escolhido ser antes desse último, ele fica para trás e aí é esquecido. Mas por quê? Porque nós nos apegamos, né, nesse novo eu que acabamos de escolher, baseado em premissas, desejos, o que nós fazemos, o que nós queremos fazer, né, com o que nós nos apegamos, nos identificamos. E no meio desses vários eus, o problema em si nem é se identificar com vários eus. O problema em si é que existe apenas um eu, que é o verdadeiro eu. Os outros, logicamente, são eus fabricados, né? Porque não tem como a gente ser vários eus, isso a gente seria esquizofrênico, né? Se fosse desse jeito. O que a gente pode sim, e acaba chegando a essa conclusão quando nós buscamos qual é o eu verdadeiro, é ir tirando aqueles que não somos nós. Já passando adiante, né, dessa questão de dizer, eu sou a minha profissão. Não, não sou a minha profissão. Eu sou o papel que eu desempenho na minha família. Não, não sou isso. Por quê? Porque todas essas coisas são temporais, né? A gente poderia ficar citando, né? Eu sou o integrante social, eu sou a pessoa que desempenha algum papel na minha comunidade, ou na minha religião, ou onde eu estudo. Tudo isso é temporal, né? Então a gente acaba assumindo papéis que cedo ou tarde, porque estão condicionados na linha do tempo, cedo ou tarde eles vão deixar de ser o nosso eu, né? Eles vão deixar de existir, eles vão ficar para trás. Então, além de todos esses que são mais óbvios, a gente poderia ir um passo além. Por exemplo, eu sou o meu corpo, ou o meu corpo é apenas um agregado de comida e na realidade ele, algum momento ele existe, outro momento ele envelhece, adoece e acaba sendo extinto, né? A partir disso a gente poderia também se perguntar como existem pessoas que já nascem com aptidões, né? Crianças que já nascem com aptidões, sendo que nunca chegaram a aprender formalmente suas aptidões. Então, obviamente, existia um eu antes do corpo, né? Pois se ele já nasce sabendo, né, essas aptidões, significa que ele trouxe de antes do nascimento, né? E aí a gente poderia pensar, eu sou as minhas emoções? Tampouco, porque quando a gente fica, por exemplo, dominado pela raiva, pela ira, nós acabamos nos identificando com essa emoção, mas quando essa raiva passa, a gente pode identificar que realmente não éramos aquilo, né? Aquilo foi só algo que nos tomou momentaneamente, mas que não é o verdadeiro eu. O eu, inclusive, ficou andando de passageiro, né? Perdeu o comando das ações no momento que a ira tomou conta, né? Por exemplo. Não só a ira, mas qualquer outra emoção, né? Ou quando a pessoa está apaixonada, ela já não deixa as coisas que ela normalmente teria de
fazer para acaba esquecendo porque ela está apaixonada, né? Tá pensando só em uma coisa, né? Ou uma obsessão, por exemplo. E a nossa mente, a gente é a mente, então, tampouco a mente, né? Porque a mente, aliás, a mente é que se identifica com todas essas personas, né? Ela cria toda uma história, uma narrativa, na qual a gente então chega a uma conclusão, e a partir dessa conclusão a gente pensa, bom, então é assim, assim, assado, então isso é o que é o real e isso é que sou eu. Só que seja através de recebendo novas informações, novos conhecimentos, ou às vezes apenas com o tempo passando, né? Muda a lua, chove, muda o tempo lá fora, não está mais sol, está chuva, e aí a gente começa a não se identificar mais com aquele eu que a gente tinha pensado que era tão firme, né? Então, na verdade, também não somos a nossa mente. Né? E para cima da mente, o que será que existe para cima da mente? A gente pode pensar o seguinte: quem comanda a mente? Quem decide? Eu agora vou pensar nisso. Eu agora vou pensar naquilo. Eu agora quero me sentir assim, quero me sentir assado. Eu agora vou estender a minha mão. Eu agora vou deitar. Né? Quem é esse eu que decide as ações do corpo, das emoções e da mente? Talvez esse eu seja o verdadeiro eu, porque ele é que está como que num show de marionetes, né? Decidindo o que esses veículos mental, emocional, o corpo vão fazer. E quem é esse eu, né? Quem é esse ator por trás das nossas ações? Uma pergunta interessante a fazer seria: ele é atemporal? Porque se ele for atemporal, talvez ele seja o eu. Então, quando nós éramos crianças, esse eu já estava lá? A gente consegue lembrar desse eu? Bom, esse eu gostava de brincar, ele gostava, também se aferrava, se prendia a emoções, se prendia a pensamentos, a preferências, mas o eu era esse, né? Já era o eu. Né? Sabemos quem é esse eu que está por trás, né, ao longo das ações. Da mesma forma, na nossa adolescência, quando a gente se apaixonou e tal, o eu era o mesmo, né? Sofrendo os mesmos desejos e aversões que sofreram quando criança, que sofrem ainda agora, né? Esquecendo-se de quem era, se identificando com outra coisa, depois se lembrando, às vezes fazendo besteiras, né? Por exemplo, foi numa festa e tomou muita bebida alcoólica e no outro dia tá de ressaca lá e tal, se sentiu culpado porque não fui eu mesmo durante aquele momento, né? Fiz coisas que eu não faria normalmente, ou seja, perdi o controle, o eu que comanda perdeu o controle, né? O verdadeiro eu perdeu o controle. Então, esse eu que está por trás de tudo, inclusive da mente, que é quem mexe as ferramentas, né? Que é esse espírito que vivifica, né? Chamando de espírito, mas poderia chamar de consciência, poderia chamar de vida, mas é um eu atemporal, né? E talvez, daquele exemplo de alguém que já nasce com aptidão, quem trouxe essa aptidão talvez seja esse eu. E se ele já trouxe e é esse eu, então esse eu talvez não morra com a morte do corpo físico e também já pré-exista antes do nascimento do corpo físico, né? Talvez esse seja o nosso verdadeiro eu. Mas se for assim, então talvez a concepção que a gente tem de viver a vida após a morte, talvez essa vida após a morte não seja o que em muitas religiões possa se pensar que eu morro e continuo vivo, mas quem é esse eu? Né? Se você se identifica com essa persona criada através da mente, das emoções e do corpo, essa persona de fato morre, né?
O que fica é o eu, que é o observador dessas personas que nós adotamos ao longo da vida, por hora abandonamos e adotamos outras, vamos esquecendo dos eus passados. Esse fica. Então talvez na morte a gente perca a maior parte de nós mesmos, porque a parte que às vezes a gente fala que é o eu são apenas pensamentos ilusórios que a gente acha que somos nós mesmos, ou o nosso próprio corpo, né? Ou como a gente se sente, mas a gente está vendo que tudo isso não é concernente ao eu, são coisas temporais que passam e para além de tudo isso é que está o eu. Talvez quando a gente morra, 99% do que a gente acha que é o eu realmente morra, né? Fique apenas essa consciência. Mas essa consciência, já que muitos nascem com aptidões, né? Continuando pegando esse exemplo, que é muito bom para contextualizar, talvez as coisas que a gente aprende, as provas que a gente supere, gerem poderes nesse eu, né? Poderes criativos, maior luz, maior clareza, as virtudes, né? As virtudes fiquem guardadas dentro desse eu, mesmo que perdendo a forma que o pensamento dá a elas, o poder, a potencialidade que a virtude dá, talvez essa sim vá construindo e fortificando esse eu, esclarecendo esse eu, e a cada nova, seja numa mesma vida, a cada nova falsa concepção do que nós somos, né? Nós vamos adotando novos eus ao longo da vida, ou até de uma encarnação para outra também, aí a gente adota um novo eu que mentalmente a gente já troca várias vezes, né? E emocional. O corpo é que a gente segue com ele a vida toda, uma encarnação, mas de uma encarnação para outra a gente troca inclusive o corpo, né? Não só nossas concepções mentais e emocionais. Então, essa reflexão que eu quis fazer é porque a gente acaba às vezes esquecendo de quem nós somos, porque a gente se identifica com vários eus, né? Não é que a gente esquece, é que a gente se identifica com novos eus, né? E por isso esquece dos antigos. Mas o verdadeiro mesmo, com o tempo, se a gente conseguir perceber e lembrar que sempre estamos criando novos eus que não são verdadeiramente esse observador, essa consciência, o que usa os veículos, a gente possa cada vez, apesar de ainda se identificar com eus ilusórios, saber que lá atrás está o verdadeiro eu, né? Esse se torne cada vez mais uma referência para que mesmo quando a gente está meio abobalhado, né, meio identificado com nossas ilusões, a gente tenha lá no fundinho a gente saber quem nós somos de fato, né? Às vezes mais no primeiro plano, às vezes mais no segundo plano, mas que ele sempre esteja lá, esse eu esteja sempre presente, independente de com qual veículo nós estamos nos identificando, seja com o veículo físico, emocional ou mental, esse nosso eu esteja sempre lá presente.